Bom dia para todos, a paz de Cristo. Nós lemos este texto aqui em Joel capítulo 3, e este texto, ele é um texto profético. Joel é um profeta que fala dos últimos dias, e este texto ele tem um paralelo em Apocalipse, né, falando da ceifa, falando o Senhor mandando a sua foice para colher o vinho, as uvas, para pisar o lagar da ira de Deus. E no Apocalipse tem uma batalha. E este texto aqui de Joel 2 fala dessa batalha. Aqui em Joel 3 fala o Vale de Josafá. Lá em Apocalipse fala a Batalha do Armagedon. Um grande vale em que se reunirão as nações à volta de Israel, milhões de soldados, para esmagar e destruir o povo de Israel. Zacarias também fala deste momento e diz que quando ocorrer este momento, ele vai ser um momento dramático na história de Israel, um momento dramático no Apocalipse. Então, haverá uma conversão em massa. Todo Israel se quebrantará, se arrependerá. Todo Israel vai se converter a Jesus como o Messias. Vai reconhecer num só momento que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias. Então, este texto de Joel 3 é um texto forte, é um texto de juízo. E muitas vezes nós, cristãos, acostumados assim, com a linguagem do Novo Testamento, da misericórdia de Deus, essa misericórdia plena revelada na pessoa de Jesus, o Salvador, que morreu por todos, por todo aquele que crê, muitas vezes a gente fica chocado com essa fala tão dura, tão forte. Mas quando você olha para o seu país, por exemplo, quando você olha para a sua cidade, quando você olha para as suas ruas e vê a iniquidade aumentando, a maldade, de uma tal maneira, a injustiça prevalecendo, a violência, a usurpação dominando, dentro de você vai crescendo uma fome, uma sede de justiça. E nos próximos tempos, a iniquidade, a maldade, as perversões, as distorções na conduta, no comportamento das pessoas, isso tudo vai piorar. Então, o Apocalipse, na verdade, é uma resposta de Deus, uma resposta de juízo contra o reinado do anticristo e contra as perversidades e as maldades deste mundo. Como aconteceu em Sodoma e Gomorra, como aconteceu nos dias do dilúvio com Noé. Porque a justiça, ela na verdade clama pelo juízo. A justiça só é justiça plena quando o juízo acontece. Porque se o mal prevalece e a justiça não é exercida através do juízo, a justiça se perdeu. E a impunidade, por exemplo, dá uma sensação de injustiça. Então,
esta realidade aqui de Joel 3 fala desse tempo do fim. E o que vai acontecer? Nos últimos dias, o mundo todo vai questionar o direito de Israel de existir. Essa teoria, essa tese de que Israel está na terra dos outros. Aquela terra foi dada a Israel por Deus. Deus deu aquela terra a Abraão e à descendência dele. E por milênios eles estiveram lá. E esta é uma guerra que não é uma guerra geopolítica. É uma guerra do reino de Deus, dos propósitos de Deus e o reino das trevas, que odeia o povo judeu. Satanás odeia os judeus. E esse é um ponto para você, para nós cristãos, chave. Porque muitos cristãos deixam sua mente, seu coração, se levar pelo antissemitismo. E o antissemitismo não vem de Deus. E os cristãos se levaram, por isso, a partir de uma ideia assim: não, os judeus mataram a Jesus. Os judeus mataram a Jesus. Não, os judeus, então, eles merecem todo o juízo de Deus, porque eles disseram, Caia, Pilatos falou, eu lavo a minha mão do sangue desse justo. E aí os líderes judaicos disseram, não, o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Isso está escrito lá em Mateus. E de fato, os judeus, essa maldição caiu sobre eles. Qual é o engano aí? Eles não estão sofrendo, eles não sofreram na história por causa dos pecados deles? Eles não sofreram por causa dos erros deles? Sim, sim, e foi Deus que permitiu. O problema é quando a igreja, quando os cristãos se levantam e se arrogam como os juízes e os executores do juízo contra Israel e erram a mão, e odeiam, e pegam um embalo na força do inimigo. A Segunda Guerra Mundial, desencadeada pela Alemanha nazista, tinha os cristãos que entraram nessa cartilha de Hitler, de ódio aos judeus. Então, muitos cristãos, seja da igreja romana, luterana, reformada, lá na Alemanha, embarcaram nesse antissemitismo. Muitos também viram que aquilo era perverso. Então, este antissemitismo ele vai crescer. A iniquidade vai crescer, a maldade vai crescer, a inversão de valores vai crescer, o ódio das nações contra Israel vai crescer. E muitos cristãos serão enganados por esse ódio. Como se esse ódio fosse justiça. E o que está dito aqui em Joel 3 é Deus falando. Mas o Senhor não é misericordioso? É. Mas a palavra de Deus não veio através de Jesus Cristo, em que o amor de Deus é de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Sim. Mas o amor de Deus não exclui a verdade de Deus. A misericórdia de Deus não exclui o juízo de Deus, a justiça de Deus. E a gente precisa entender isso.
Deus é bom, é misericordioso, mas não é bonzinho. Então, o que vai acontecer nas próximas décadas é essa guerra Israel, Palestina e árabes e judeus. Isso aí não vai se resolver. Vai ficar com altos e baixos, vai intensificar, vai recuar, vai aumentar, vai diminuir, com altos e baixos, creio eu, que num desses impasses mais graves, que vai acontecer mais adiante, um homem, um líder político, vai se levantar e vai conseguir fazer um grande acordo entre árabes e judeus. Vai conseguir fazer um grande acordo pacificando o mundo. Será num nível muito alto de tensão na geopolítica internacional. O mundo estará apavorado às portas de uma terceira guerra mundial. Então esse homem se levanta e, como um pacificador, ele resolve essa questão. Só que esse homem será inspirado por Satanás. Será o anticristo. Esta vai ser uma das estratégias para o governo mundial, o domínio mundial. O mundo todo vai se unir a esse homem dizendo, ele é o salvador do mundo. E ele vai dizer, eu sou. E ele vai dizer, eu sou. E tanto árabes quanto judeus serão enganados por ele, e cristãos serão enganados por ele. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que se atêm à palavra do Senhor, não serão enganados. Porque no primeiro momento ele vai resolver isso e o mundo todo vai se reunir em torno dele politicamente, economicamente, e ele vai puxar toda essa união na direção de uma adoração a ele. O reinado do anticristo não vai se caracterizar apenas por uma união econômica universal. Vai se caracterizar por uma união das religiões em torno de um homem. E este homem vai exigir adoração como se ele fosse Deus. Então, nós precisamos, no temor do Senhor, pensar como é que eu me posiciono na condição de cristão diante dessa questão. Você precisa pensar, se você alimenta na sua mente, no seu coração, algum grau de antissemitismo, você está vulnerável para ser levado nessa enganação. Ok, mas se o anticristo vai resolver essa questão árabe-israelense e vai pacificar, então o mundo vai ficar bem. É só por um pequeno espaço de tempo. Porque ainda no reinado do anticristo se levantará novamente o antissemitismo, o ódio a Israel, e isso aí vai crescer porque o anticristo será inspirado por Satanás, pelo diabo. E o diabo odeia o povo de Israel. Por que o diabo odeia o povo de Israel? Porque foi um povo que Deus separou e usou durante séculos e séculos e séculos perante todas as nações. Usou homens e mulheres dele para trazer a sua palavra, a sua mensagem. A Bíblia foi escrita por judeus. Poucos livros da Bíblia foram escritos por gentios. Só no Novo Testamento e no Velho Testamento tem um capítulo lá em Daniel que foi escrito por Nabucodonosor. Todos os livros da Bíblia foram escritos por judeus.
Então, este legado que Deus nos deu da sua palavra, o ódio que Satanás tem, porque Deus usou esse povo. E aí, pense uma coisa, quando o inimigo levantou Judas para trair Jesus, quando os líderes judaicos se mobilizaram por questão de poder, de jogo de poder, para prender a Jesus e levá-lo à condenação da morte, por trás de toda esta maldade humana, por trás de toda esta maldade do diabo, estava o propósito do Eterno. O Deus Altíssimo tinha este plano. Os homens tinham os seus planos, mas mesmo na maldade dos homens, os planos humanos acabaram convergindo para o plano eterno do Senhor. E Deus cegou os judeus naquele momento, não todos, os apóstolos todos eram judeus, mas Deus cegou os olhos do povo de Israel, tampou os ouvidos, permitiu que eles ouvissem e não escutassem, vissem e não enxergassem, diz lá em Isaías capítulo 6. Para quê? Para que a salvação fosse estendida a todas as famílias da terra. Para quê? Para que a bênção do Deus de Abraão se estendesse a nós, os gentios. Para que a compreensão de que o Salvador não veio só para uns, só para o povo de Israel, veio para você. E todas as raças, tribos, línguas e nações se converterão ao Senhor. Homens e mulheres de todas as raças, tribos e nações. Então, aquele momento em que Jesus foi rejeitado e foi crucificado estava no plano de Deus, porque ali ele morreu na cruz por todos nós. E ele ressuscitou e ele venceu a morte. E ele declarou, é chegado o reino dos céus. E este é o plano eterno de Deus. E nós estamos nessa batalha. E a batalha não é uma batalha política, mas envolve a política, e não tem nada na terra, na vida humana, que não esteja incluído nessa batalha. É nas artes, é na política, é na economia, no convívio social, em todas as áreas da cultura humana, esta batalha está em andamento. E nós cristãos precisamos ter essa clareza. E às vezes a gente se sente cansado. Às vezes a gente se sente fraco. Diz lá no verso 13 de Joel, no verso 10 de Joel 3, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. O povo de Israel é deste tamaninho, milhões de pessoas que odeiam eles à sua volta, nações muito fortes querem dizimá-lo, querem varrer Israel do mapa. Eles são aparentemente fracos. Mas ali tem alguma coisa mais do que é apoio americano, é isso, tecnologia. Tudo isso sim. Tem mais do que isso. Tem a mão do Eterno. E esta batalha do Armagedon, que fala em Apocalipse, então no final do reinado do anticristo, ele vai reunir um exército de 300 milhões de pessoas que vão marchar para varrer Israel do mapa,
e vão envolver a terra de Israel, e ali, neste texto de Joel, fala: eu reunirei, diz o Senhor. Deus, eu levantarei todas as nações ao redor. E no vale de Josafá, o vale da decisão. Então, neste momento em que não tem mais jeito humano, e todo esse exército vai avançar na direção de Israel, Israel terá uma revelação completa, o povo todo, de que Jesus é o Messias. E eles vão se arrepender. Neste momento, Jesus volta com os seus anjos, com a igreja, e estabelece o seu reino. Diz lá em Apocalipse. Mas para nós, a volta de Jesus, ela tem duas expressões. Esta, que eu acabei de falar, ele volta para reinar e livra Israel do extermínio. E aí ele volta fisicamente, e a Bíblia diz: todo olho o verá. E tem uma outra manifestação da volta de Jesus para a igreja, que é: ele virá para arrebatar os seus nos ares. E nesta manifestação, que nós chamamos o arrebatamento da igreja, não haverá todo olho o verá. Não ocorrerá isso. Esta, a gente vai ouvir o som da trombeta. Ninguém vai ver. No mundo não vão ouvir, mas aqueles que estiverem em conexão com Deus ouvirão o som da trombeta. E os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados e subirão ao céu. Então, estamos num tempo bem difícil, tempo do fim. Para nós, além da gente entender essas questões geopolíticas, espirituais, essas questões proféticas, qual é o nosso desafio? Como é que a gente olha para a nossa vida cristã e que desafios nós temos hoje? Né? Temos o desafio de resistir ao mal, temos o desafio de não embarcar no antissemitismo, temos o desafio de não ir para um estilo de vida oba-oba, vale tudo, onde tudo se relativiza, onde o pecado é chamado de aceitável, onde a verdade vira mentira e a mentira vira verdade. A gente tem o desafio de ficar firme na verdade, de ficar firme nos valores da palavra de Deus. E muitas vezes a gente olha, nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos fracos. Então aqui esse verso 10 do capítulo 3 de Joel, eu quero destacar, diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Então, você diante dos seus desafios pessoais, do seu dia a dia, das batalhas que você tem para enfrentar no seu dia a dia, você muitas vezes se sente fraco. E é verdade, nós somos fracos. Nós temos limitações, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. E a gente pode aplicar esta expressão à nossa vida? Sim, pode. Diga o fraco, eu sou forte. E como é que é isso? Se eu sou fraco, o fato de eu dizer que sou forte, eu vou ficar forte? O que é isso? Então, existe uma doutrina, que é a doutrina da confissão positiva, em que essa é uma doutrina no meio cristão, neopentecostal, que ela ensina que você, sendo fraco, você diz, eu sou forte. Ensina que
não tendo fé, você diz, eu tenho fé. Estando com medo, você diz, eu sou corajoso. Essa doutrina ensina para você confessar coisas positivas, baseadas na palavra de Deus, fundadas nas promessas do Senhor. E esta doutrina é muito contestada. Por quê que ela é contestada? Porque ela pode levar a uma artificialidade. Ela pode conduzir a gente a uma falsificação. Ela pode estar com um estilo de crença, um estilo de mentalidade da confissão positiva, do pensamento positivo, que as pessoas acreditam só pelo fato delas declararem que, sendo fraco, declarar que é forte, que elas ficarão fortes. Só pelo fato delas declararem que vão prosperar, que vão enriquecer, que vão vencer problemas, que vão vencer dificuldades, que elas vencerão. E isto é um engano. Então, esta doutrina da confissão positiva, ela não é totalmente enganosa, porque quem começou a levar esta mensagem foi Kenneth Hagin, e ele era um homem que ele praticava isso aqui, essa doutrina da confissão positiva, ele praticava. Mas a igreja pegou isso, pegou o embalo disso, e foi devagarinho indo para essa distorção. Qual? Basta declarar. Acredite e declare e vai acontecer. Por que é um engano, pastor? Porque esta ordem, diga o fraco, eu sou forte, ela é dada por Deus. Mesmo quando você pega a Bíblia e fala alguma coisa da Bíblia, não é pelo fato de você falar, declarar, dizer que aquilo vai se cumprir em você. Tem um princípio imutável, um princípio que rege nosso relacionamento com Deus. E eu tenho falado sempre para vocês aqui. Somos salvos pela graça. A graça é tudo aquilo que Cristo fez por nós, por meio da fé. A confissão positiva, ela entra num caminho errado, entra num viés do pensamento positivo, porque a fé não está colocada no Senhor, na graça do Senhor. A fé é como se fosse algo automático, que a pessoa coloca a sua fé na própria confissão. O pensamento positivo é errado para nós cristãos, porque, na verdade, ele não é uma fé em Cristo. Ele é uma fé no homem. E muitas vezes o povo que vai nesse embalo da confissão positiva, a pessoa fica arrogante, a pessoa fica cheia de si, a pessoa sobe no salto alto e pensa que aquilo é fé. É uma fé, mas no homem. É uma fé, mas homocentralizada. Não é uma fé em Cristo. O nosso desafio é crescer na graça e no conhecimento pessoal, relacional de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é crescer numa simples religião. Então diga ao fraco, eu sou forte. Isso funciona? Claro que funciona. Quando você diz isso, sentindo a sua fraqueza, no fundo do poço, você olha para o Senhor e diz, Senhor, Tu és a minha salvação. Tu és a minha força. E é em Ti que eu me refugio. Isso funciona. Por quê? Não é uma mágica, porque o Senhor é real.
porque ele é verdadeiro. Ele se compromete com a palavra dele. A graça de Cristo é verdadeira. Deus nos perdoou em Cristo e ele nos aceita. Ele aceita a nossa oração. E ele aceita a nossa face, a nossa súplica, o nosso coração quebrantado. Então, esta confissão de fé, fundada na palavra e fé dirigida a Jesus Cristo, poderosa. E é interessante porque tem aqui um mix de fraqueza e força que mostra o princípio bíblico. Quando estou fraco, então sou forte, diz Paulo lá em 2 Coríntios. Ou como diz o salmista no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Esse é o princípio. Então, veja, quando você sente a sua fraqueza e confia no Senhor, e busca o Senhor, e diz, Senhor, em ti eu sou forte. Agora, pensa que isso você pode aplicar em outras áreas da sua vida. Outros maus hábitos. Você é preguiçoso. Vamos combinar que preguiça é pecado, né? Não parece não, mas preguiça é pecado. Você é preguiçoso. Aí você diz, eu sou diligente. Confiando em você, não vai dar certo. Mas você olha para a sua preguiça, a sua inércia, e você clama a Deus e diz, Senhor, me perdoa desse pecado da preguiça. Socorro, Jesus. Faz-me um servo diligente, dedicado, zeloso. Faz de mim uma pessoa corajosa. Eu sou medroso. E aí, é no Senhor que você vai ser forte, que você vai ser corajoso, que você vai ser diligente. É no Senhor que você vai superar seus pecados. É no Senhor que você vai vencer as suas mazelas. É no relacionamento com Ele. Claro, falando, mas colocando a fé nele, na palavra dele, não em si mesmo. E olha, funciona, porque o Senhor é real. Dá certo, porque Ele chega junto. Ele socorre você. Veja bem, em Isaías 40, 28 a 31, diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Ou seja, Deus é onipotente, né? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele é onisciente. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que neste dia o Senhor renove as suas forças. Ele renove as suas forças. Hoje em dia tem muitos tratamentos na área de vitaminas, de aminoácidos, para fortalecer a saúde, a imunidade, a musculatura.
Senhor, Ele tem uma injeção de ânimo para você neste dia. O Senhor tem vitaminas celestiais. O anjo do Senhor está aqui para aplicar em você a força do Senhor. O Senhor está pertinho de você, onde você estiver. Ele está junto de você para lhe dar a força que você não tem para virar a chave, para mudar sua vida, para caminhar, para destravar a sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Diga ao fraco: eu sou forte. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você está cansado? Amém. Busque o Senhor e Ele vai renovar as suas forças. Aleluia, glória a Deus.